Ralph Waldo Emerson. Uma pessoa inteligente, uma pessoa corajosa e decidida, sempre toma interesse em descartar seus pontos fracos e desenvolver seus pontos fortes. Wayne W. Dyer. Quando amamos a nós mesmos de verdade, ou seja, quando temos um alto nível de autoestima, nunca permitimos que os outros controlem as nossas emoções. O perdão é o caminho para isso. Quando amamos a nós mesmos de verdade, quando temos um alto nível de autoestima, nunca permitimos que os outros controlem as nossas emoções. Jamais se torna uma Maria vai com as outras. O perdão é o caminho para isso. Wayne W. Dyer. E um pouco de Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Com paciência conquistarás tudo, após conquistares a ti mesmo, para o bem e para a paz. Com paciência conquistarás tudo, após conquistares a ti mesmo, para o bem e para a paz. Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângeles. Francisco Cândido Xavier. Sofrer é fácil, difícil é perdoar. Sofrer é fácil, difícil é perdoar. Francisco Cândido Xavier. O grande homem, o grande ser humano, autor desconhecido, mantém o seu modo de pensar independente da opinião pública. É tranquilo, calmo, paciente, nunca grita nem se desespera. Pensa com clareza, fala com inteligência, vive com simplicidade. É do futuro e nunca do passado. Sempre tem tempo. Nunca despreza nenhum ser humano. Nunca trate ninguém com desprezo. Causa-lhe a impressão os vastos silêncios da natureza, o céu, o firmamento. Como não anda, nunca é vaidoso demais, né? Aqui está impresso, nunca é vaidoso. Nunca é vaidoso demais. Um pouco de vaidade faz parte da natureza humana. Porém, nunca seja vaidoso demais. Nunca é vaidoso demais. Como nunca anda, acata ou em busca de aplausos, jamais se ofende. Nunca se ofende. Dificilmente ele se ofende. Mas se ofender um pouco é normal. Posso até dizer que mentir é normal. Agora, mentir demais, falar mal dos outros é normal, faz parte da natureza humana. O problema é quando as pessoas falam mal demais, é destrutivo. Tudo demais vira veneno. E vocês, lamentavelmente, eu tenho que declarar o seguinte: na classe dos trabalhadores, na classe das pessoas de baixa renda, se a conversa não é sobre o falar mal demais dos outros, não há assunto e não existe possibilidade de algum diálogo. É lamentável. Observe, na classe dos trabalhadores, das pessoas de baixa renda, se você nunca fala mal demais de ninguém, e não existe diálogo, não há diálogo, não há possibilidade de diálogo. Possui sempre mais do que julga merecer. Está sempre disposto a aprender, mesmo das crianças. Vive dentro do seu próprio isolamento espiritual, onde não chega nem o louvor, nem a censura. Não obstante, seu isolamento não é frio. Ama, sofre, pensa, compreende o que você possui, O que ele possui: dinheiro, oposição social, um alto nível de independência financeira. Nada significa para ele. Só lhe importa o que ele é, o que você é. Despreza a opinião própria. Tão depressa verifica o seu erro. Nunca considera usos estabelecidos
e venerados por espíritos tacanhos, espíritos vítimas, espíritos com uma profunda escassez de conhecimentos. Considera a semente, considera somente a verdade, tem mente de homem e coração de menino. Conhece-se a si mesmo, tal qual é, e conhece ao Altíssimo, o Criador, Yod Revav, o pai de Abraham. Sabedoria Universal, Paulo Lotufo, editora Brasipal, São Paulo, 1970. Nietzsche. Os filósofos, propriamente ditos, são comandantes e legisladores. Os filósofos, propriamente ditos, são comandantes e legisladores. Friedrich Nietzsche. Nunca descreias, nem desesperes, meu amigo. Acredite e espere na vitalidade das ideias e na vitória dos ideais, no sucesso dos ideais. Um dia brotarão os germes que semeaste. Um dia brotarão os germes que semeaste, ao menos em parte. Se no âmbito físico nunca se perde um só átomo de matéria e força, como se poderiam, no âmbito espiritual, transcendental, metafísico, tantas e tão poderosas energias? Huberto Roden. Napoleão e o Medo, por Paulo Coelho. Alguém diz por pau no coelho. Não, por Paulo Coelho, né? O jovem Napoleão tremia como vara verde durante os ferozes bombardeios no cerco de Toulon. Um soldado, vendo-o assim, comentou com os outros: repare como ele está morto de medo. Sim, respondeu Napoleão, mas continuo combatendo. Continuo poldando todo esse excesso de medo, pois um pouco de medo é saudável e faz parte da natureza humana. Um pouco de medo, o medo pode nos livrar de terríveis infortúnios e até da morte. A ausência total de medo é demência. Por exemplo, uma criança de 3 anos atravessa uma rua sem olhar para a direita ou para a esquerda. Provavelmente poderá ser atropelada e morta, ou ficar com sequelas graves. Se você sentisse a metade do pavor que estou sentindo, já teria fugido há muito tempo. Diz o mestre: o medo nunca é sinal de covardia. É ele quem nos dá a possibilidade de agir com bravura e dignidade diante das situações da vida. Quem sente medo e, apesar disso, segue adiante, sem deixar intimidar, está dando uma prova de coragem. Quem, entretanto, enfrenta situações arriscadas, sem dar-se conta do perigo, demonstra apenas irresponsabilidade. A ausência total de medo é demência. Uma pessoa que diz que não sente medo nenhum está demente. Um pouco de medo faz parte da natureza humana, mas evite sempre o excesso dele, pois tudo em excesso, tudo que é demais vira veneno. Como eu já falei, falar mal dos outros é normal, sentir inveja é normal. Alimento, tomar café é normal. Um pouco de sal temos que ingerir no dia a dia. O perigoso é o excesso de sal, de café, de açúcar. O sal em excesso pode provocar câncer no estômago ou aumentar a pressão arterial. Tudo demais vira veneno. O maior erro do ser humano é ignorar a sua força interior, seus poderes criadores e sua herança do Altíssimo. Vê
Quantas coisas podes fazer? O.S. Marden. Crença total em si mesmo. Vou adiantar logo esse parágrafo da página 86. Quando você tinha 2 anos de idade, cerca de 50% do seu sistema de crenças já havia sido determinado. Aos 6 anos, a proporção era de 60% e, aos 8 anos, já chegava a 80%. Finalmente, aos 14 anos, cerca de 90% de quem você pensa que é havia sido programado em sua mente. Essa programação dita até hoje as crenças que você tem a respeito de si mesmo e do seu potencial para altas realizações. Crença total em si mesmo, Dr. Walter Doyle Staples. Staples? O segundo fator-chave do sucesso, FCS, fator-chave do sucesso, é a crença total em si mesmo. Você precisa pensar em crença se quiser pensar como um vencedor. Tenha confiança em si mesmo. Confie no Altíssimo, mas amarre o seu camelo, provérbio árabe. Acredite em suas capacidades, pois você é quem pensa que é. Você tem as habilidades e capacidades em demanda para realizar grandes coisas. Precisa apenas aceitar esse fato para ir em frente com a sua vida. Existem 2 maneiras para deslanchar facilmente pela vida: acreditar em tudo ou duvidar de tudo. Ambas nos poupam de pensar, de acordo com Alfred Korzybski, 1879 a 1950. Esse nome deve ser russo. Cientistas e filósofos americanos, nascido na Polônia. Você precisa pensar cuidadosamente naquilo em que acredita. Falsas convicções são as piores inimigas da verdade, pois resultam em uma vida de baixo desempenho e complacência. Uma vida como Maria vai com as outras. Você é aquilo que sua mente foi programada para pensar que você é. Você é aquilo que a sua mente foi programada para pensar que você é. Sua força está nos pensamentos que você detém. Como observou William James, a crença é profanada quando é dedicada a afirmações não comprovadas nem questionadas, apenas para o conforto e prazer do devoto. Sempre é errado em toda parte, Sempre é errado em toda parte e para todos acreditar em qualquer coisa com base em evidências insuficientes, com base em diagnósticos insuficientes. Quando você tinha 2 anos de idade, cerca de 50% do seu sistema de crenças já havia sido determinado. Aos 6 anos, a proporção era de 60% e, aos 8 anos, já chegavam a 80%. Finalmente, aos 14 anos, cerca de 90% de quem você pensa que é havia sido programado em sua mente. Essa programação dita até hoje, as crenças que você tem, a consideração de si mesmo e do seu potencial para altas realizações. Em outras verbalizações, independentemente da sua idade, quando você pensa que é hoje, em outras palavras, independente da sua idade, quem você pensa que é hoje é algo que estava decidido quando você tinha 14 anos de idade.
Poucos de nós podem lembrar muito a respeito dos primeiros 14 anos de suas vidas. E durante esse período, você provavelmente era muito inseguro e imaturo e não podia fazer julgamentos bem informados à consideração de muitas coisas que lhe estavam acontecendo. Contudo, essa época crítica na sua formação pode persegui-lo até o seu túmulo, até o dia do seu óbito, a menos que você opte por reestimar, ressignificar seu valor real, com base em novas informações que desafiam suas ideias preconcebidas. As pessoas têm o hábito de tomar como certos os seus ativos, concentrando-se somente em suas limitações. Dessa maneira, elas estão dando mais credibilidade àquilo que não podem fazer do que àquilo que podem. Esse comportamento é inerente, indispensável, é inerente derrotista. Esse comportamento é inerente e derrotista. Ele o detém, elimina qualquer iniciativa e, essencialmente, paralisa qualquer perspectiva de sucesso, qualquer chance de sucesso. Ao focalizar constantemente as forças que parecem estar contra você, você lhes atribui um poder que elas não têm necessariamente. Em vez disso, focalize sua atenção em seus ativos e você poderá ver o que é possível além desses obstáculos imaginários e temporários. O poema abaixo, intitulado Believe in Yourself, Acredite em Si Mesmo, tradução livre, ajuda a colocar as coisas na perspectiva adequada. Acredite em si mesmo. Você é inspirado pelo Altíssimo, pelo Criador, projetado e feito inteiramente para o trabalho da espécie humana. A esta verdade você deve ser fiel, através do perigo e da dor. As alturas que o homem atingiu, você também pode alcançar. Acredite até a última hora, até o último momento, pois é verdade que aquilo que quiser você pode fazer. Acredite em si mesmo e prossiga sem medo. Roger, por receios e dúvidas, nunca seja dominado. Você tem o direito ao sucesso, a ter garra, que indica os grandes. Você terá, se quiser, a abundância de conhecimentos de séculos é sua, se você ler. Mas é preciso crer em si mesmo para vencer. A abundância de conhecimentos de séculos é sua, se você ler. Mas é preciso crer em si mesmo para vencer. E lembre-se também de um detalhe: excesso de informações na mente pode gerar depressão. Geralmente gera depressão. Mas vamos na busca do conhecimento com foco. Se você sente que está derrotado e falta-lhe a capacidade de ir em frente em sua vida, prepare um inventário detalhado de todos os seus ativos e passivos. Pegue uma folha de papel e divida-a verticalmente ao meio e relacione todos os seus ativos à direita e os passivos à esquerda. Sempre é errado, em toda parte e para todos, acreditar em qualquer coisa com base em evidências insuficientes. Quando você tinha 2 anos de idade, cerca de 50% do seu sistema de crenças já havia sido determinado. Aos 6 anos, a programação era de 60% e, aos 8 anos, já chegava a 80%. Finalmente, aos 14 anos, que é um total de 7 mais 7,
Cerca de 90% de quem você pensa que é havia sido programado em sua mente. Essa programação determina até hoje as crenças que você tem a respeito de si mesmo, a consideração de si mesmo e do seu potencial para altas realizações. Pense como um vencedor. Dr. Walter Doyle Staples, Pioneira, São Paulo, 1994. Todo homem, todo ser humano válido, só deve contar consigo. Uma vez de pé, deve caminhar com as próprias pernas, pois ninguém tem o direito de ser carregado. Franklin Roosevelt. Autoconfiança e a arte de administrar. R.O. Dantas. Esta pequena história nos mostra a importância. Esta pequena história nos mostra a importância de viver com otimismo, assumir responsabilidades e trabalhar confiantemente. O teste. Um homem rico, foi perdendo pouco a pouco sua herança, até que se viu reduzido à baixa renda. Ficou na escassez de dinheiro. Abandonado pelos amigos e sem prestígio, resolveu recorrer a um amigo de infância, que então era rei em um país vizinho. Este o recebeu amigavelmente e mandou que lhe dessem 900 ovelhas e uma fazenda para administrar. O homem ficou decepcionado com esta forma de ajuda e, a contragosto, foi assumir sua nova atividade. No inverno, lobos vorazes desceram dos montes, penetraram no redil mal protegido e dizimaram o rebanho. Desmoralizado com sua alta falta de experiência, o homem voltou ao seu amigo, o rei, e este mandou que lhe dessem mais 600 ovelhas. Sentindo-se desprestigiado com aquela diminuição, torna o homem com má vontade ao seu trabalho, à sua atividade profissional, mas logo vem a peste e arrasa o rebanho. Muito abalado, decepcionado, retornou o homem ao monarca, e este determina que lhe deem mais 300 ovelhas. 300 ovelhas. Mas desta vez ele se encheu de brios, estudou, pesquisou, fez cruzamentos com ovelhas de raça, realizou bons negócios e depois de 5 anos era um próspero criador de ovelhas. Solicitou audiência para agradecer ao seu benfeitor, o rei, seu amigo. E este, depois de alegrar-se com a boa situação dele, disse: muito bem, sugiro-te agora deixar a fazenda e assumir o governo de uma província do meu reinado. Alteza, permite-me uma pergunta? Por que não me fizeste esta oferta da primeira vez em que te pedi ajuda? Meu caro amigo, meu valioso amigo, o governo externo depende do governo interno. Agora que formaste ciência da administração, nada poderá arrebatar tua capacidade. Vai e trabalha confiantemente. Conclusão: toda a vida é uma preparação para maiores acontecimentos. Unidade. A vida é uma constante batalha na qual devemos mostrar nosso valor, nosso brio. Plauto. A essência da autoconfiança. Editora Martin Claret. Livro Clipping.